Ah, como eu gostaria de descrevê-lo, disse Ellen. Não há linguagem para contar-lhes, nem mesmo um pouco do que me foi mostrado. Se vocês pudessem ver o que vi, nunca mais permitiriam que qualquer coisa deste mundo os tentasse a viver de modo a incorrer no perigo de perder a vida eterna. Olá, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Meu querido irmão e minha querida irmã, seja aí bem-vindo. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Hoje aí temos mais uma live, né? Faz um tempinho já que eu não fazia live no canal. E hoje nós teremos aí uma live muito especial com o meu irmão Rodrigo Silva, né? E eu tenho certeza que o meu irmão aí vai trazer um conteúdo interessante sobre Ellen White. Você que gosta de Ellen White, você que quer saber aí particularidades da vida dela, né? Você que quer saber aí como que foi a vida dessa mulher extraordinária, o que que essa mulher fez, né? O que que ela contribuiu para a sociedade. Então hoje a gente vai falar sobre a vida e o ministério de Ellen White, ok? Então você que está chegando conosco agora, já convido você para que você aí possa se inscrever no canal, principalmente possa compartilhar aí com todos os seus amigos, amigas, vá compartilhando, que eu tenho certeza que a live hoje vai edificar você, porque a gente vai falar da palavra de Deus e sucessivamente dessa serva do Senhor, Ellen White, né? E eu estou aqui muito feliz com o meu aí entrevistado, né? O irmão Rodrigo Silva. Não é o doutor Rodrigo Silva, mas é o irmão Rodrigo Silva. E Rodrigo, tudo bom, meu querido? Como é que você está? Uma boa tarde. Boa tarde, feliz sábado, meu irmão João Pedro Torales. Para mim é um prazer estar aqui falando com você. Você falou que eu não sou o doutor Rodrigo Silva, né? É só para diferenciar, então, o doutor Rodrigo Silva é Rodrigo Ferreira da Silva. Eu sou o Rodrigo José da Silva. Mas tanto eu quanto ele acabamos nos chamando de Rodrigo Silva. Para mim é um prazer estar aqui com você no seu canal, que realmente tem sido uma bênção, né? Eu estou aqui postando nos grupos também aqui da família, da igreja. O pessoal está acompanhando a live aqui da vida e o ministério de Ellen White. Afinal, quem foi essa mulher? Com certeza vai ser uma bênção para a nossa vida espiritual. Amém, Rodrigo. Amém, meu amado. E você que está chegando conosco no canal, já vá compartilhando o vídeo. Compartilhe com os amigos, com as amigas, pessoas que você quer que aprenda sobre o ministério e a vida de Ellen White. Vamos lá compartilhar e aproveite, vá se inscrevendo nesse canal. Antes de eu fazer algumas perguntinhas para o Rodrigo, eu quero também fazer um convite para você, meu amado e minha amada irmã. O Rodrigo, o irmão Rodrigo, também tem um canal no YouTube. Um canal abençoado que também ele traz mensagem de esperança. E se você gosta do canal João Pedro Torales, eu tenho certeza que você vai gostar também do canal do irmão Rodrigo Silva, porque os conteúdos são muito parecidos. No link da descrição eu vou deixar o link do canal do Rodrigo, tá bom, Rodrigo? Eu vou deixar o link aí na descrição e os irmãos inscritos no canal João Pedro Torales vai se inscrever no seu canal conforme a vontade deles. Rodrigo, onde você nasceu? Deixa eu fazer umas perguntinhas para você aqui, para o pessoal te conhecer. Onde você nasceu? Eu nasci no estado de São Paulo mesmo, em São Miguel Paulista. Miguel Paulista. E você, casado, filhos, família, como que é? Só vou pedir para você cortar o seu microfone, que está voltando com eco para mim. Bom, esse mês de novembro eu completo 2 anos de casado com a minha esposa, Priscila. Ela está nos assistindo também nessa live. Nós temos um filho de 8 meses. Dia 12 agora, ele vai completar inclusive 9 meses de vida, o Pedro Miguel. E tem sido uma bênção também, porque eu confesso que tanto a minha esposa quanto o meu filho é um presente que Deus deu na minha vida.
Rodrigo, quanto tempo você é adventista? E já emendo outra pergunta junto. Qual é o maior sonho da sua vida? Eu começo pelo meu sonho. Meu sonho é ver Jesus voltar o quanto antes, né? E subir para o céu com toda a minha família. Eu só vou pedir de novo o seu microfone para você cortar, que eu estou voltando um eco para mim. Eu sou adventista, até esperando que você ia fazer essa pergunta, meu irmão. Eu achei aqui em casa, nos meus documentos, meu certificado de apresentação, de dedicação. Eu fui apresentado com 2 meses e 1 dia de vida. Então, eu nasci dia 7 de abril, no dia 8 de junho de 90, eu fui apresentado na igreja de Ferraz de Vasconcelos, extremo leste, aqui de São Paulo. Bom, eu me batizei, meu irmão, com 8 anos de idade, no dia 19 de setembro. Ou seja, eu tenho 22 anos de adventista. Aqui está o certificado de batismo. Amém, querido, amém. Deixa eu te fazer mais uma perguntinha aqui, e você que está conosco aí assistindo, nós já iremos entrar no tema da vida e o ministério de Ellen White. Só estamos aqui conhecendo um pouquinho melhor o Rodrigo e dando tempo aí para que você me ajude a compartilhar, né? Vamos compartilhar para os amigos, amigas, pessoas que você quer que aprenda mais sobre Ellen White e conheça essa mulher extraordinária aí, né? Então você tem essa oportunidade agora, nesses minutinhos aqui que eu tô aí fazendo essas perguntas pro Rodrigo. Última pergunta. Deus ou seja, você já obteve algum milagre de Deus e você falou assim, Rodrigo, nossa, isso foi um milagre. Isso não foi coisa natural. Você já teve essa vivência durante a sua caminhada cristã? Olha, inúmeras vezes aconteceu situações parecidas comigo, assim, de ser milagre. E em várias áreas, né? Até mesmo na área profissional, né? De eu orar por um emprego e na mesma semana ter resposta, né? A ponto de Deus, eu não ter nenhuma porta de emprego e aparecer 2 de uma vez e eu poder escolher. Mas um dos milagres que aconteceu na minha vida foi quando eu era muito pequeno, entre meus 3 a 5 anos de idade, que meus pais, eu tinha uma irmã, né, infelizmente ela faleceu, minha irmã inclusive se chamava Ellen, né, então por isso que o meu sonho é da volta de Jesus, mas quando eu era pequeno, meus pais pegaram uma beliche, né, e deixaram uma cama do lado da outra, e uma escada na lateral, e a escada era muito estreita, e eu consegui colocar a cabeça ali dentro, né, então eu estava criança, né, 3, 4, 5 anos, me enforcando ali, né, e minha mãe relatou isso em algumas igrejas que eu já presenciei, ela sentiu, né, como se fosse um anjo acordando ela, ouvindo, né, um resmungar de uma criança, né, silenciosa ali, que estava quase morrendo enforcada, né, por causa da escada, a pressão no meu pescoço. Então ali eu tive um livramento da minha vida com cerca de 3 a 4, 5 anos. Esse foi um dos milagres, assim, que, graças a Deus que eu tô aqui, né, é um milagre de Deus. Precisa habilitar seu microfone, meu irmão, tá bloqueado. Graças a Deus, Rodrigo. E com certeza a gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu, como teu amigo pessoal, aí a gente fez uma amizade muito boa, muito interessante. E de vez em quando a gente liga um pro outro, sente saudade um do outro. E isso é Cristo. Isso é a amizade de Jesus fazendo elo com os seus filhos aqui na terra. E a gente fica muito feliz. Mas agora, Rodrigo, agora a gente vai testar você um pouquinho aí sobre Ellen White. Mas fique tranquilo, que é tranquilo, né? A gente vai aí, vamos aprender um pouquinho com o irmão Rodrigo. Rodrigo, vamos entrar então para as perguntas. Para você, quem foi Ellen Gold White ou Ellen White, Rodrigo? Boa pergunta, meu irmão Pedro Torales. Eu só vou pedir para você bloquear de novo o áudio,
por causa do efeito que volta aqui para mim. Antes de eu falar um pouquinho de Ellen White, eu queria só agradecer e mandar alguns abraços, rapidinho. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né, falando com você que está em casa aí, me assistindo. Agradeço ao meu irmão João Pedro Torales, que tem sido uma bênção aí. Ele tem vários seguidores no canal dele, tem vários temas, vários vídeos. É uma bênção. Louvado seja, então, a Deus pela sua vida, meu irmão. Eu quero mandar um abraço rapidinho, antes de responder essas perguntas, à minha esposa Priscila, como eu já falei, ao meu filho Pedro Miguel, né? Aos meus pais que também estão assistindo, Edivaldo e Rosilene, todos os meus familiares, parentes, amigos, os meus sogros, José Carlos, Vera. Vixe, vai ser muito abraço, rapidinho. Também as igrejas adventistas, né, de Jardim São Paulo, aonde eu sou membro atualmente, né, tem alguns cargos ali, diretor jovem, diretor da Escola Sabatina. Também a igreja do Barro Branco, que eu tenho muito carinho. Antes de eu ir para o Jardim São Paulo, eu era de lá. A igreja de Vilma Flor, onde eu fui batizado, onde eu nasci. E também alguns grupos do Facebook que estão aqui nos acompanhando, né? Nós passamos a semana inteira, então, marcando o pessoal de lá. Então, grupos como, por exemplo, o Clamor da Meia-Noite, o Espírito Profecia, os Admiradores da TV Novo Tempo, Ellen White 2, Adventistas, Estudos das Escrituras, Conselho sobre o Regime Alimentar, Examinai as Escrituras, Grupo de Saúde, os grupos do WhatsApp, né, que eu tenho 6 grupos atualmente, o grupo da Lição da Escola Sabatina, são 2 grupos, o grupo do Ano Bíblico também são 2 grupos, e o grupo do Espírito de Profecia, que também são 2 grupos. Somar tudo isso aqui, estamos falando quase de 800 mil pessoas. Então, talvez o nosso abraço aí vai estender aí para um grande público aí, adventista e também não adventista, que são nossos amigos. Meu irmão, agora sim, respondendo a sua pergunta, você me perguntou, para mim, né, quem foi Ellen White, né? Ellen White eu vejo ela como uma profetisa, uma escritora, uma mulher, uma serva de Deus, uma mãe, uma filha, uma irmã, né, que ela teve também vários irmãos, uma vizinha, uma mulher exemplar, uma mulher que mesmo entendendo a sua pequenez, deixou ser usada por Deus. Exatamente, querido irmão Rodrigo. Muito boa a tua resposta. Ellen White foi tudo isso que você falou. Foi mãe, foi filha. Ellen White foi uma pessoa aí iluminada, né? E uma pessoa aí que contribuiu muito para a sociedade, contribuiu na área da saúde. É claro que existem pessoas que taxam nós, né? Quando falamos de Ellen White, Ellen White, vocês são isso, vocês são aquilo. Mas muitos que falam nunca leram um livro de Ellen White. O dia que eles lerem um livro de Ellen White, eles vão ver a visão que essa mulher tinha. Era uma visão divina. Era algo muito grande. Então, agora com certeza a gente vai entrar mais a fundo no tema e você vai nos ajudar muito aqui, Rodrigo. Bom, a segunda pergunta para você, Rodrigo. Fale alguns dados pessoais de Ellen White. Sabe o que, Rodrigo? Assim, muitas vezes nas lives a gente vê as pessoas falando de Ellen White, mas muitas vezes não fala de dados pessoais. A gente queria saber alguns dados particulares de Ellen White. Você tem alguns dados pessoais assim que de repente muitas pessoas nem ensinaram isso até agora e você vai trazer algo assim bem secreto? Tem algum aí? Fica à vontade. Aí você fica à vontade e vou te colocar na tela cheia agora. Agradeço, meu irmão João Pedro Torales, pela pergunta, uma pergunta até difícil de responder, e até antes de responder, meu irmão, eu estou recebendo aqui algumas mensagens de que o seu áudio está um pouquinho ruim para as pessoas entenderem. Para mim aqui, que nós estamos usando aqui o aplicativo para dividir tela e compartilhar o áudio, eu te escuto bem. Mas se porventura alguém não estiver me ouvindo bem também, por favor, nos avise. Então, meu irmão João Pedro, já vê depois o seu áudio aí, o pessoal está me pontuando aqui que o áudio não está tão legal assim, o seu áudio. Alguns detalhes, como nós já falamos aqui, que ela era mulher, esposa, mãe, irmã, avó, vizinha, profetisa, escritora. Olha que interessante esses dados aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar para um estudo mais aprofundado dessa mulher. Bom, Ellen White, ela tinha a cor de pele morena,
Os olhos dela eram castanhos, tá? Ela tinha cerca de 1,60 m de altura, né? O que acontece? Essas informações que eu estou passando aqui para você que está me ouvindo agora é um resultado de muita pesquisa de vários livros, vários estudos, várias matérias, documentários oficiais da Igreja Adventista que nós estamos tentando aqui juntar em uma live só. Por exemplo, a comida predileta de Ellen White era tomate, né? E ela gostava também de comer folhas verdes. Com certeza você vê aí o nível de humildade, né, dessa mulher, né? Porque quando você fala assim de prato predileto, você pensa em lasanha, né? Pensa em algo mais trabalhado, mas o prato predileto da Ellen White era tomate, né? Ela tinha também alergia a lentilhas, ervilhas e também feijão, né? Como qualquer outra pessoa, ela tinha suas debilidades e fraquezas também. Aos sábados à noite, olha que interessante essa curiosidade. Na casa dela acontecia as noites da pipoca, né? As pessoas se juntavam ali e Ellen White falava assim, olha, orem rapidinho que eu também quero ouvir as orações das crianças. Então, ali era muita conversa, era muito louvor, era muita oração também. Inclusive, todos que estavam na casa ali reunidos em volta de Ellen White também orava. Bom, a cor predileta de Ellen White era a cor rosa. Não sei aqui quantos sabiam disso, né? E a flor predileta dela era rosas vermelhas. Eu não sei agora quantos sabiam disso, mas Ellen White, em sua última casa, ela tinha sim um telefone. E eu não sei aqui quantos sabem, né, o número do telefone de Ellen White. Era o número 63. Mas olha que interessante, naquele tempo, naquela época, muitas casas tinham o mesmo número de telefone. Então eram cerca de 13 casas com o mesmo número 63 de telefone. Então, com certeza, se você queria contar algo particular para a profetisa, a serva do Senhor, com certeza, por telefone não era a melhor opção, né? Porque 13 casas talvez iriam atender ali. E eles tinham uma forma diferente, né? Talvez um toque, para saber de qual casa se refere, né? Olha que interessante. Até mesmo para escolher um cavalo, né? Eles tinham um cavalo chamado Charlie, e até mesmo para na escolha desse cavalo, Deus mandou um anjo para Ellen White, para que ela pudesse escolher, né, esse cavalo, que era um cavalo mais de forma alguma bater para mostrar o caminho para ele, não. Ela fazia movimentos suaves no cavalo, o cavalo entendia qual direção ele tinha que correr. Bom, Ellen White, ela tinha uma biblioteca também na casa dela, com cerca de 1.000 livros. Com certeza, aquela que também era escritora, lia bastante, né? Ela escreveu, Ellen White, cerca de 100.000 páginas, escreveu cerca de 5.000 artigos, ela era cristocêntrica, né? Ela tinha mais de 5 livros somente falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, ela escreveu cerca de 49 a 60 livros. Por que eu falo isso? Existem alguns documentários, né, oficiais da igreja que alegam, norte-americanos, os documentários, que são 60 livros, e outros que vão falar que são 49 livros, né? Mas hoje, por causa dos depositários de Ellen White, que ela, antes de morrer, deu autorização que fosse compilado seus livros, então hoje nós temos cerca de 150 livros, né? Desses 150, 90 em português, né? Ellen White teve cerca de 2.000 sonhos e visões. O que acontece é o seguinte, no ministério dela, né? Ela tem cerca de 70 anos. Ela começou tendo mais visões e com o passar do tempo, até o final da sua vida, ela passou a ter mais sonhos. Interessante isso, né? O nome dela de solteira era Ellen Gold Harmon e de casada Ellen Gold White. Ellen White nasceu no dia 26 de novembro de 1827, no século XIX. Ela inicialmente era metodista, mas ela passou a ser futuramente cofundadora pioneira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela teve um acidente no dia 13 de fevereiro de 1915, em um sábado,
onde ela quebrou o quadril esquerdo, já com 87 anos. E após 5 meses desse acidente, ela veio a falecer. Ela faleceu em uma sexta-feira, dia 16 de julho de 1915, às 3 horas e 42 minutos, aos 87 anos de vida. E as últimas palavras de Ellen White, em quem eu tenho crido. E isso para nós é uma lição, né? Será que nós sabemos em quem nós temos crido? Ellen White foi casada com Tiago White, por isso que o nome dela passou a ser White, né, o sobrenome. Tiago, ele era mais velho, cerca de 6 anos mais velho que Ellen White, né? Tiago nasceu no dia 4 de agosto de 1821 e ele faleceu no dia 6 de agosto de 1861 com 60 anos. Ele que morreu muito jovem, né, Tiago White. Tiago casou com Ellen no dia 30 de agosto de 1846 e a duração desse casamento foi de 34 anos e 6 dias. Olha que interessante. A data do nascimento de Tiago foi 4 de agosto. Ele morreu dia 6 de agosto, só que aí de 1881 que ele morreu. Ou seja, assim que ele completou 60 anos, passou 2 dias ele morreu. No mesmo mês que ele completa aniversário, né? E também no mesmo mês que eles iriam completar, Tiago e Ellen, 35 anos de casados. Então eu imagino talvez aí um peso muito forte para Ellen White, porque foi 2 dias depois do aniversário de Tiago que ele morreu, e no mesmo mês que eles iriam completar 35 anos de casados, que foi que ele morreu. Eles tiveram 4 filhos, né, Tiago e Ellen White, o Henry Nichols White, que morreu com 16 anos, muito novo, né, vítima de pneumonia, James Edson White, né, que esse não teve filhos, morreu com 79 anos. O William Clarence White morreu com 83 anos, esse teve 7 filhos, né? E o John Herbert White, que morreu com 3 anos de vida, infelizmente, muito novo, né? E basicamente eles estão enterrados juntos no mesmo cemitério, tanto a família completa de Ellen White. Os pais de Ellen, a mãe era Eunice Harmon e o pai Robert Harmon, né? Então, como você já disse, né, ela trata de alimentação, saúde, família, psicologia, trabalho, estudo, Bíblia, uma infinidade de coisas que Ellen White trata em seus livros, né? Em seus mais de 90 livros no português, 150 no inglês. Tá me ouvindo, Rodrigo? Eu não tô te ouvindo, eu perdi o sinal da tua voz já faz um tempinho, mas eu tô conseguindo, o pessoal tá conseguindo te ouvir, é eu que perdi aqui. Eu vou te fazer a pergunta igual e você responde, aí eu vou ligar aqui pelo computador para me te ouvir, vai ter 1 minuto, 1 segundo de atraso, mas vai dar certo. Rodrigo, a terceira pergunta é: qual foi a primeira visão de Ellen White e o que essa visão aí tem de importante para nós adventistas e para o mundo? Olha, a primeira visão de Ellen White tem como título e esse tema, o clamor da meia-noite, é uma referência da parábola das 10 virgens, onde nós encontramos em Mateus 25, do verso 1 ao 13, que aquela parábola representa a volta de Cristo, onde tinham 5 virgens prudentes e as mécias, né, as não prudentes. O clamor da meia-noite é um termo também para falar de um apelo que antecede a volta de Jesus. Nós cremos que Jesus está voltando. Então, o clamor da meia-noite é um apelo para que você volte para ele enquanto existe tempo. E essa visão era interessante porque, antes de Ellen White, 2 camaradas foram chamados para o chamado, né? Receberam um chamado profético
E um desses camaradas se chamava Rezenfoss e o outro William Foy. Esses camaradas possivelmente tiveram essa mesma primeira visão que Ellen White teve. E a função desse profeta, quando ele recebe uma visão, é passar para frente, ele anunciar, ele tem que comunicar. E isso sempre foi assim, né? Por exemplo, vou pegar aqui um outro profeta que a Bíblia apresenta, Enoque. Enoque, o sétimo depois de Adão, ele recebeu visões do dilúvio, as visões da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e da volta de Jesus. Esse retorno de Jesus, o livro de Judas, no verso 14, vai trazer para nós que Enoque, o sétimo depois de Adão, anunciava dizendo: eis que vem com as nuvens, com todos os seus santos, ou na visão linguagem de hoje, né, com todos os seus anjos, se referindo então à volta de Jesus. Então, a função de um profeta é proclamar aquilo que ele vê. Então, a primeira visão que Ellen White teve foi o clamor da meia-noite, que é uma mensagem que antecede a volta de Jesus. O seu microfone está fechado. O seu microfone está fechado. Tem que abrir seu microfone. Agora sim. Beleza? Está conseguindo me ouvir? Você me ouve, eu não estou ouvindo, mas você me ouve. Ok, vamos para outra pergunta. Só um detalhe, o pessoal está falando também que o seu áudio está baixo. Só aumentar um pouquinho o seu áudio. Ok. Bom, o pessoal está te ouvindo, eu não estou conseguindo, mas o pessoal está te ouvindo. Qual foi a visão mais importante de Ellen White? Boa pergunta. A visão mais importante de Ellen White. Nós assimilamos que talvez seja aquela que ela mais demorou, né? E um detalhe interessante quando nós falamos de visão é que quando Ellen White ela tinha suas visões, ela não respirava. Exatamente, ela não respirava. Ela tinha pulsação, porém ela não respirava. Ainda assim, em muitas das suas visões, ela falava. E olha que interessante. É algo tão sobrenatural, tão espiritual, porque para ela falar, o pulmão tem que estar cheio. Mas como se ela não respirava? Quem mantinha o pulmão cheio de Ellen White era Deus. Mesmo ela sem respirar, os pulmões estavam dilatados com oxigênio, obviamente. A pergunta que foi feita é: qual a visão mais importante de Ellen White? Nós, estudando toda a vida de Ellen White, nós consideramos foi a visão que ela teve do grande conflito. Uma visão que ela teve cerca de 2 horas em um velório de uma criança. Tiago White, o pastor Tiago White, estava fazendo ali a cerimônia fúnebre do velório, e aí Ellen White pediu a palavra para ela também falar umas palavras de consolo com base na Bíblia. E naquele momento, quando ela estava falando ali uma palavra de conforto e acalento, né, para as pessoas ali no velório, ela recebeu a visão de cerca de 2 horas em um velório, a visão do grande conflito. E aí a gente fica perguntando assim, mas como assim? Visão nenhum velório? Pois é, não é o profeta que escolhe o momento de receber as visões, e sim é Deus. Às vezes as pessoas pensam assim, puxa vida, eu queria tanto ser um profeta, mas um profeta sempre teve uma grande responsabilidade. Por exemplo, nós vemos aqui que Elias, ele sentiu medo. Isso está em 1 Reis, capítulo 19, verso 3 ao verso 18. Natan teve que se retificar com o rei Davi. Está em 2 Samuel, capítulo 7, verso 3 ao 16. Um profeta, olha essa curiosidade, um profeta chegou a pedir um soco por orientação de Deus. Está na Bíblia também, olha. 1 Reis, capítulo 20, do verso 35 ao verso 41, porque esse profeta iria chamar a atenção do rei, o rei Acabe, né? Isaías andou seminu, profeta Isaías. Está no livro de Isaías,
capítulo 20, do verso 2 do verso 4. Isaías, capítulo 20, do verso 2 ao verso 4. Oséias, o profeta Oséias, Deus mandou que ele, como profeta, casasse com uma prostituta e chamou os seus nomes, os nomes dos seus filhos, de nomes pejorativos. Por exemplo, tinha uma filha chamada Não Amada. Então, claro que é algo que simbolizava o povo de Israel, que estava em desarmonia com Deus, tanto que no próximo capítulo de Oséias, capítulo 2, vem explicando isso, mas é para mostrar que a vida de um profeta não é uma vida fácil, né? E também o profeta está passivo até de ser ofendido. Como assim? O profeta Eliseu, a Bíblia apresenta ele como uma pessoa calva, né? Normal. Nos dias de hoje também isso é super normal. Ele era careca, né? O profeta Eliseu. Mas mesmo assim, algumas pessoas foram zombar dele, né? Em 2 Reis, capítulo 2, do verso 23 ao 25. E quando as pessoas zombaram dele, chamando de careca, vai embora, seu careca, Eliseu vira para aqueles jovens, amaldiçoa aqueles jovens. Depois que Eliseu amaldiçoa aqueles jovens, vem 2 ursas e despedaça 42 jovens que ofenderam o profeta. Então, a vida de um profeta é uma vida de responsabilidade. E então, com certeza, a visão mais importante de Ellen White é do grande conflito, ainda que em um velório, né, como eu falei aqui, Deus que escolhia os momentos que ela tinha sonhos e visões, não era o profeta. Sempre é o querer de Deus em levar a mensagem ao seu povo. Vi que você colocou um fone de ouvido agora, né, meu irmão João Pedro Torares? Faz um teste aí, fala agora comigo, vê se melhorou o seu áudio. Coloquei agora. Não, eu perdi seu áudio. Eu estou escutando pelo notebook. Tem uns segundos de atraso, mas tranquilo. Eu vou te fazer a pergunta aqui. Você está me ouvindo bem, né? Tá? O pessoal também está me ouvindo bem, não tem problema. Eu não estou ouvindo, mas eu acompanho pela tela aqui. Muito bem a resposta, muito obrigado. Com certeza, essa visão de Ellen White, a primeira visão de Ellen White, né? Foi muito importante. E também, quando a pessoa, que nem você frisou, algo muito interessante. Temos que tomar cuidado para não zombar dos profetas, né? Para não zombar das pessoas. Muitas pessoas zombam de Ellen White, tiram sarro. Vamos abrir uma hipótese, né? Já que eles não creem. E se ela é a mulher de Deus enviada por Deus realmente? E daí? Então, muitas vezes, as pessoas têm que tomar cuidado. Primeiro, eu creio assim, a pessoa tem que conhecer para depois falar. Muitas pessoas não conhecem e já saem falando. Então, eu digo até para você aqui que está nos assistindo, procure conhecer quem é Ellen White. Leia um livro dela, para você ver a mente que essa mulher tem. Detalhe, essa mulher tinha só até 4ª ou 5ª série, né, Rodrigo? Estudou só até quando era criança. Então, toda a inspiração, toda a didática foi dado diretamente pelo Espírito Santo para ela. Mas eu tenho aqui mais uma perguntinha para o Rodrigo, que eu acho interessante. Rodrigo, muitos dizem assim para nós. A Igreja Adventista só existe porque tem Ellen White. Você já escutou essa? Já? Só existe a Igreja Adventista porque tem essa Ellen White. Se não existia Ellen White, vocês nem tinham igreja. Será que se não existisse Ellen White, realmente a Igreja Adventista não existiria? Será que a Igreja Adventista depende exclusivamente de Ellen White para existir? O que você me diz? É uma boa pergunta, aliás, uma ótima pergunta, meu irmão João Pedro Torales, e a você que está aqui nos assistindo até o momento, muito obrigado pela sua participação. Eu acabo recebendo algumas mensagens do vídeo aqui. Bom, vamos lá. Só uma pincelada que o irmão Pedro Torales falou com relação a zombar da aparência de um profeta. Nós vimos aqui, então, no livro de Reis, 2 Reis
2, do 23 ao 25, que se aqueles jovens foram penalizados com a vida de zombar da aparência de Eliseu, ainda mais zombar da mensagem de um profeta. É por isso que em Deuteronômio 18, verso 18, diz assim, ó: suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 18, verso 18. E respondendo à pergunta, com certeza, se não existisse Ellen White, ainda assim existiria uma igreja adventista do sétimo dia. Até porque nós cremos que no coração de Deus que surgiu essa igreja, não foi no coração de Ellen White. E nós cremos que a igreja adventista é a igreja remanescente da profecia relatada em Apocalipse capítulo 12, o verso 17, e Apocalipse 14, o verso 12. Nós cremos que a igreja adventista nasceu no coração de Deus. Tanto que eu falei na minha resposta anterior o seguinte, que Deus tentou usar. Por que Deus tentou usar? Porque as pessoas têm o livre-arbítrio e falaram não, né? Rezinfós, ele recebeu 2 visões. A mensagem era: publique, divulgue, avise da visão que você está recebendo. Ele falou não. Então, depois de Rezinfós veio William Foy, depois de William Foy que veio Ellen White. Ela poderia, Ellen White, falar não também. Ainda assim existiria uma igreja adventista, talvez com um outro mensageiro ou uma outra mensageira. Então, eu não posso amarrar a igreja adventista a Ellen White, até porque as 28 doutrinas que tem na igreja adventista, nenhuma delas está baseada na Ellen White. As doutrinas da igreja adventista, as 28 doutrinas, estão alicerçadas na Bíblia. Sola Escritura, somente na Bíblia. Então, com certeza, ainda que não existisse Ellen White, existiria sim, hoje, uma igreja adventista do sétimo dia. Ok, irmão Rodrigo, ok. Muito bem. Então, podemos entender, meus amados irmãos do canal João Pedro Torales, que a igreja adventista ela não depende de Ellen White para existir. Porque as doutrinas que a igreja adventista defende, ela é sola escritura, né? Ou somente da Bíblia. Ellen White, ela nos facilita, nos detalha, aí como que o Rodrigo aí nos apresentou, ela detalha, ela facilita. Então, é como que tivesse ali algo que desse ali uma aguçada na gente, assim, pra gente, é um pano de fundo que fosse aberto. Então, nesse sentido, Ellen White não complementa a Bíblia, mas ela enriquece o texto escrito. Então, você que quer aprender sobre profecias, leia os livros de Ellen White, você vai aprender. É interessante que antes de você responder aqui, Rodrigo, nós temos aí mais 10 minutinhos pra gente trabalhar nessa live aí, 10, 12 minutos. Para você ganhar um ar aqui, eu vou responder a pergunta aqui de um ouvinte, tá? Para você dar uma descansadinha. Eu vou responder aqui a pergunta do Roberto Gonçalves. Ele diz: boa tarde, irmãos. Segue uma pergunta. Se possível me responder, gostaria de saber se após ser expulso do céu, Satanás tentou outros mundos a pecar, ou sua tentação foi restrita ao planeta Terra? Bom, vou responder aqui por irmão Gonçalves. Nós cremos, rapidamente aqui para não tomar o tempo do Rodrigo, nós cremos que não somos somente nós neste mundo, neste planeta, ou seja, neste universo, perdão. Nós cremos que o universo é muito grande e que Deus tem outras criaturas no universo. Nós cremos que Satanás, Ellen White ela mostra essa parte também, que Satanás tentou outros mundos. Ela tentou. Mas o único que ela conseguiu obter vitória foi aqui no mundo em que Adão e Eva eram aí os chefes, vamos colocar assim. Então, nesse sentido, irmão Roberto, sim, Satanás
tentou outros planetas sim, mas só obteve vitória aqui na Terra. Um dia, quem sabe, se o Rodrigo topar, a gente pode fazer um tema aí sobre o universo, né? Será que existe outros planetas no universo? Nós temos aí mais de 200 bilhões de galáxias. Para que tantas galáxias para ter somente um planeta? Seria incoerente? Então, é algo muito interessante que, de repente, você deu aí a tua pergunta foi até um feedback interessante para a gente fazer um tema, seu Roberto. Deus te abençoe. Vamos seguir aqui, então, para a pergunta 6. Só fazer um comentário aqui, meu irmão. Rodrigo, os escritos de Ellen White pode ser considerado uma segunda Bíblia? Olha bem a pergunta. Eu posso pegar os escritos de Ellen White e falar aqui, ó. Isso aqui é o livro de Ellen White e essa aqui é a Bíblia. Então, as duas são Bíblia para mim. Podemos fazer isso? O que você nos diz? Meu irmão João Pedro Torales, eu vi aqui, estou com a tela do meu notebook também aberta aqui, vi que o meu irmão Roberto Gonçalves, né, mandou essa pergunta para você. Boa resposta que você deu, parabéns pela resposta. O irmão Roberto Gonçalves é um amigo muito próximo da minha família. E tem só para antes de responder a sua pergunta, tem um texto, se eu não estou enganado, está no livro Patriarcas e Profetas, onde Ellen White ela visita outros planetas, claro, de outros sistemas solares, né? E ela vê as pessoas muito mais fortes do que aqui na Terra. E ela pergunta, por que vocês são tão robustos, assim, fortes? E as pessoas respondem que não caíram em pecado e não comeram da árvore proibida. Então, existe até mesmo uma árvore igual a que teve aqui no Jardim do Éden, do conhecimento do bem e do mal, em outros planetas. Ellen White relata isso. É por isso que somente aqui na Terra que entrou o pecado, né? Você perguntou se os escritos de Ellen White podem ser considerados uma segunda Bíblia. E eu vou ler aqui um texto da própria Ellen White, que está no livro Primeiros Escritos, capítulo 18. E ela diz o seguinte: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Com isso, nós jamais podemos considerar os livros de Ellen White como uma segunda Bíblia. Aliás, certa vez, perguntaram para uma irmã, nos tempos de Ellen White, como que ela via os livros de Ellen. E essa irmã deu uma resposta que Ellen White gostou. Ela comparou os livros de Ellen White como um telescópio, né? Eu já tive meu telescópio quando era um pouco mais novo. O que acontece? O telescópio, ele não coloca estrelas no céu, porém, te aproxima do céu, né? Das estrelas, dos astros, né? Da lua, da onde você apontar o telescópio ali. Mesma coisa são os escritos de Ellen White. Não podemos achar que os livros de Ellen vai colocar coisas na Bíblia ou tirar coisas da Bíblia. Não. Os livros de Ellen vai deixar eu e você um pouco mais perto da Bíblia. E é nessa intuição que nós estamos fazendo aqui essa live, né? Para que você tenha uma curiosidade de estudar um livro de Ellen White, né? Nós temos hoje a facilidade da tecnologia que você pode baixar livros, e-books, né? Se você colocar no Google, e-book Ellen White, ou Ellen Centro White, você vai encontrar uma infinidade de livros em áudios, textos, que você pode estudar, comparar com a Bíblia, e vai ver que jamais os livros de Ellen White vai ser comparado como uma segunda Bíblia. Isso jamais. Muito bem, Rodrigo. Muito obrigado pela resposta, muito bem colocado.
realmente, Ellen White mesmo, ela diz que ela é a luz menor, né? Ela é a luz menor e que a Bíblia é a luz maior. É interessante aqui a colocação aqui do irmão, deixa eu até ler aqui que eu achei interessante, para você dar uma descansadinha, Rodrigo. Diz assim que o irmão Jorge Pacheco: muitos ignorantes falam do que não sabem, guiados por pastores cheios de ódio pela verdade. A igreja continua há mais de 100 anos sem Ellen White porque obedece à Bíblia e não a outro. Interessante que faz mais de 100 anos aí, que pouco mais, né, que Ellen White faleceu, né? Os seus escritos continuaram aí para nós, mas o que eu acho interessante, a primeira parte da colocação do Jorge Pacheco, que os ignorantes, pessoas que não conhecem, eles atacam. Você pode analisar que quando você está aí fazendo um debate, você está apresentando uma verdade da palavra de Deus, não tem nada a ver com o tema, eles jogam o quê? Ellen White. Então parece que eles têm um ódio pela Ellen White, irmão Rodrigo, muito grande. Mas por que esse ódio? Será que não é porque Ellen White abre as cortinas, mostra as verdades latentes aí para que todos saibam quem são os falsos profetas e quem são os verdadeiros filhos de Deus? Então me chama a atenção isso, irmão Rodrigo, porque eu digo assim de coração, se eu não fosse adventista e eu lesse o livro de Ellen White, eu ia ser um amante desse livro mesmo sem ser adventista. Por quê? Com o livro de Ellen White, eu aprendi a cuidar mais da minha saúde, certo? Eu não tenho tanta saúde, mas eu aprendi a cuidar mais da minha saúde. Eu sou professor, dou aula em escola. Muitos livros de Ellen White me ajudou muito como eu lidar com os meus alunos. Ela fala sobre educação. Com Ellen White, eu aprendi a me alimentar melhor. Então, os livros dela, irmão Rodrigo, desculpa eu tomar o teu tempo aqui, mas eu digo assim, os livros dela, o camarada, eu vou falar assim, que eu gosto de ser mais aberto aqui no meu canal, que aqui, os meus inscritos aqui já me conhecem. O camarada, ele tem que ser muito ignorante para ele falar mal de uma pessoa que só traz contribuição e coisa boa. A pessoa tem que ser muito maldosa para falar coisas erradas contra Ellen White. Porque, irmão, se você ler de todo o coração os livros dessa mulher, eu tenho certeza que vai trazer benefícios espirituais e também benefícios físicos que trouxe para mim. Então, só isso que eu gostaria de salientar. E eu vou fazer aqui a 7ª pergunta, daí só tenho mais uma, tá? Fica à vontade. Uma coisa que você falou interessante aí, meu irmão, sobre ser amante, né, dos livros de Ellen White, eu também confesso que cada vez que eu leio, não só por ser adventista do 7º dia e nascer em berço adventista, mas a riqueza de informações, até eu convido você, ouvinte aí, que está me acompanhando, antes perguntaram para a gente aqui por que nós estamos fechando o áudio. É simples, porque se eu deixo aberto, se João Pedro deixar aberto enquanto eu falo, vem o retorno para mim. E se eu deixo aberto enquanto ele fala, vai o retorno para ele. Por isso que a gente fica sempre fechando o áudio enquanto o outro está falando. Eu convido você a ler o livro Caminho a Cristo. Esse é um dos livros mais traduzidos de Ellen White. Também convido você a ler o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. No capítulo 24, uma curiosidade. Ela fala do benefício que é você beber água quente. Então, coloca aí no Google aí, depois que acabar essa live, claro. Os 13 benefícios da água quente. Você vai descobrir, assim como eu descobri também, que até para o nosso sistema respiratório, quem tem bronquite, sinusite, rinite, quem tem sistema digestivo preso, quem tem cólicas, mulheres, né? Para a pele, para o cabelo, beber água quente, mas um quente tolerável, não é para se queimar, faz muito bem para a saúde. E Ellen White fala que beber goles de água quente, cerca de meio litro, é muito bem para a saúde. Então, quer dizer,
Ellen White era uma mulher que estava muito à frente da sua época, né? Mesmo no século ali 19, quando ela viveu. Esse comentário que eu queria fazer, meu irmão. Amém, Rodrigo, com certeza. Basta a gente ler e a gente vê que a mente de Ellen White estava muito à frente, muito superior. Por quê? Porque tem um Deus que estava guiando essa mulher, entendeu? Os conselhos que hoje a ciência comprova, há 100 e poucos anos atrás, Ellen White já batia o martelo. Fumo, né? Cigarro que eles achavam, fumo que eles achavam que era uma maravilha na época, né? Na antiguidade. Aí Ellen White, não, isso aí é O prejudicial. café. Deus me mostrou que é prejudicial. Então, realmente, leia os livros de Ellen White, vai te ajudar muito. E a gente vai ter a parte 2 com o Rodrigo aí, né, Rodrigo? A gente vai. Agora vamos fazer a parte 1, depois vamos elaborar a parte 2. Bom, vamos lá. Eu sei dessa resposta, Rodrigo, mas eu vou fazer para você a pergunta, e creio que a maioria sabe também. Quem era o personagem central dos escritos de Ellen White e por quê? Vai lá. Como eu falei até mesmo no começo, Ellen White era uma mulher cristocêntrica. Ela tinha 5 livros. Aliás, ela é uma das autoras, até na frente de Shakespeare, que mais fala de Jesus. Em comparação com Shakespeare, é que ela era uma escritora com mais famosa, digamos assim, com mais escritos, né, que Shakespeare. E o centro dos livros de Ellen White é Jesus, né? Tanto que, olha o que ela diz, por exemplo, no livro Caminho a Cristo, capítulo 8, Crescimento em Cristo. Ela diz o seguinte: não devemos fazer de nós mesmos o centro, nutrindo ansiedade e temor quanto à nossa salvação. Tudo isso desvia a alma da fonte de nosso poder. Então, se eu acho que eu sou o centro, isso desvia da fonte do nosso poder. Confiai a Deus a preservação de vossa alma, e nele esperai. Falai e pensai em Jesus. Caminho a Cristo, capítulo 8. E esse livro, como eu já falei aqui, foi traduzido para mais de 150 idiomas. É um dos livros mais traduzidos de Ellen White. Também aqui, ó, na Revista Adventista Norte-Americana, de 23 de junho de 1896, ela diz o seguinte: gosto muito de falar sobre Jesus. Ellen White falando. Gosto muito de falar sobre Jesus e seu incomparável amor. Sei que ele é capaz de salvar perfeitamente todos os que se achegam a ele. Não era para Ellen, não é para o pastor, não é para o ancião, não é para o diácono, é a Jesus. Jesus sempre foi o centro de Ellen White. Aliás, até para ela saber se ela tinha que casar ou não com Tiago, ela orou ao Senhor e esperou de Deus uma resposta interna, aquela que, puxa vida, é da vontade de Deus. E nos livros, por exemplo, no livro Histórias de Minha Avó, que é esse aqui, ó, que é uma bênção, aqui a neta de Ellen White, ela M. Robson, vai falar que ela orou, sentiu essa certeza de casar com Tiago White, a mesma certeza que hoje está à nossa disposição. Então, para você que está me assistindo, ou é viúvo, ou é divorciado, ou é solteiro e pensa em casar, ore a Deus. Com certeza, Deus quer que você seja abençoado, porque vale lembrar que foi Deus, né, que fez o primeiro casamento lá no Jardim do Éden de Adão e Eva. Antes de terminar minha frase aqui, eu quero agradecer às pessoas que estão comentando aqui no chat, muitas palavras de carinho, né? A nossa querida irmã Sônia, ela mandou uma mensagem aqui, de muito carinho aqui para nós. Obrigado, minha irmã. Ela é da igreja onde frequento, Jardim São Paulo. As pessoas também aqui de outras igrejas que eu já frequentei, pessoas que eu conheço,
estar acompanhando aqui com a gente. Muito obrigado por ter esse carinho de todos vocês. Então, eu volto a palavra aqui com meu irmão Torales, né? Ele que deve estar assistindo com o notebook, então tem um pouquinho de delay aí de tempo para ele estar retomando aqui a live aqui comigo na tela. Isso. Muito bom, Rodrigo. Então, o personagem central da vida de Ellen White, você explicou muito bem, é Jesus Cristo. Para casar, para fazer qualquer coisa, Ellen White consultava ao Senhor. E nós? Será que nós consultamos ao Senhor para fazer as nossas escolhas? Será que nós consultamos ao Senhor para fazer algumas coisas? Então que a gente siga o exemplo de Ellen White, né, Rodrigo? Que possamos consultar a Jesus sempre que formos fazer alguma coisa. Ah, João Pedro, mas isso aqui é coisinha pequenininha demais. Consulta o Senhor. Vai usar uma roupa? Fale para Jesus, Jesus, essa roupa aqui, você que é mulher, você que é homem, tá bom para mim, Jesus? Eu vou edificar teu nome? Tenho certeza que o Espírito Santo vai te colocar na mente, falar filhinha ou filhinho. Sim, não, né? Vai escolher uma profissão, fale com Jesus e com certeza você será bem sucedido. Toda vez, Rodrigo, que eu me dei mal na vida, é porque eu não consultei a Deus. E eu já fui um rapaz rebelde, Rodrigo, muito rebelde no passado, que eu queria fazer as minhas escolhas e sempre se dava mal, até que eu tive que aprender sofrendo. Mas Jesus me ensinou. Então é interessante a gente consultar Jesus. A última pergunta, Rodrigo, e depois eu vou pedir para você, vamos passar aí 3 minutinhos de cada um de nós para dar uma mensagem especial para finalizar essa live, tá? 2 ou 3 minutinhos, mas eu te faço essa última pergunta aqui, que é bate e volta aqui. Por que Deus usou Ellen White? Olha, eu vejo, né, através dos escritos de Ellen White, que Deus usou uma pessoa, uma mulher, uma profetisa não canônica, quer dizer o quê? Que ela está fora da Bíblia, né? Não tem livros canônicos na Bíblia, mesmo assim para ajudar a sua igreja no amor primário. Tanto que Ellen White vai falar assim, ó, se as pessoas permanecessem firmes nesse livro aqui, ó, na Bíblia, os escritos dela não seria necessário. Mas, infelizmente, as pessoas se esqueceram disso aqui, ó, desse livro. Então, Ellen White, como não canônica, foi usado por Deus, assim como, por exemplo, Ana. Nós temos uma profetisa que está no livro de Lucas, capítulo 2, quer ver? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu sei que o tempo é curto, o irmão Torales já está falando que nós temos pouco tempo, mas olha aqui, Lucas, capítulo 2, o verso 36 e 38. Olha o que vai dizer. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançava em dias que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Essa mulher, do tempo aqui do nascimento aqui de Jesus, lá em Lucas capítulo 2, do 36 ao 38, ela passou apenas só 7 anos casada. Depois disso ela ficou viúva, seu marido faleceu, infelizmente, e ela já com 84 anos de idade, ainda assim, orava, ia para o templo aqui, como diz no verso 37, né? Ela não deixava o templo, ela sempre estava ali. E olha, quer ver outro exemplo aqui? Nós temos também, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 9, verso 29, vai citar aqui as profecias de Natã, Aías e Ido. Deixa eu ver se eu acho aqui também rapidinho. 2 Crônicas, capítulo 9 e o verso 29. Olha que interessante esse texto bíblico para nós nesta tarde, quase início de noite aí. 2 Crônicas 9, 29 diz assim:
Quanto aos mais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o Silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Então, é muito comum Deus usar pessoas canônicas e não canônicas. Ellen White se enquadra nas pessoas não canônicas. Ellen White, assim como Natan, Aías e Ido, como eu falei agora, são pessoas que não têm o livro na Bíblia, não canônico. Olha lá, na profecia de Aías, no livro de história de Natan, mas que história é essa? São livros que não estão na Bíblia, assim como o livro de Ellen White também não está na Bíblia, mas não deixa de ser uma inspiração divina. Aliás, o mesmo nível de inspiração, tanto profetas canônicos e não canônicos têm perante Deus. Nós não cremos, nós adventistas, que Deus inspira mais um e menos o outro. Não. O nível de inspiração para o canônico e não canônico é exatamente o mesmo. Exatamente, irmão Rodrigo. E foi muito interessante a tua colocação ali sobre os profetas não canônicos, né? Que são profetas aí, vamos colocar assim, que a Bíblia só fala o nome, né? Só usa o nome desse profeta, mas Deus está aqui batendo o martelo dizendo, olha, os escritos desse profeta, tudo é o que? Verdadeiro, né? Então, existem profetas canônicos e não canônicos. Muito bem. Ellen White, nós cremos, o Rodrigo aí finalizou muito bem, nós cremos que ela foi realmente uma grande profetisa, porque ela contribuiu muito para o esclarecimento do livro de Daniel, livro do Apocalipse. Hoje o povo adventista, se o povo adventista tem saúde, muito da saúde deve à inspiração dessa mulher. Porque o povo que realmente aceita, que vive os princípios de saúde que Ellen White escreveu, eu tenho certeza que ela terá mais saúde, terá mais vigor e, detalhe, terá mais espiritualidade. Entendeu? Queridos, foi uma live abençoada. Eu agradeço muito você que está conosco até agora, né? Faço aqui um convite de novo para você. Se não é inscrito no canal João Pedro Torales, inscreva-se nesse canal. Eu tenho conteúdo aí, vídeos, terça de manhã, terça à noite, sexta de manhã, sexta à noite e domingo à noite ou domingo de manhã. Todos vídeos de esperança e também refutações a falsas doutrinas. Isto é o meu propósito com esse canal, edificar a vida das pessoas e também desmentir aí, mostrar a falsidade aí de alguns pastores que têm enganado as pessoas. Isso é o foco do meu canal, mas também peço que vá lá, visite o canal do irmão Rodrigo Silva. Eu vou deixar no link a descrição do canal dele, inscreva-se no canal dele. Ele também é um ótimo rapaz, tem aí mostrado o seu conhecimento, tem contribuído conosco. Hoje trouxe aí uma gama de conhecimento sobre Ellen White, muitas coisas eu não sabia, tenho aprendido com ele, e depois eu vou assistir tudo de novo, esta live aí que eu quero aprender e pegar melhor aí, ok? Queridos, mas agora nós temos aí 3 minutinhos de uma palavra de esperança, 2 a 3 minutos que o Rodrigo vai passar para você e depois eu passo e finalizo. Rodrigo, qual é a mensagem de esperança para os ouvintes do canal João Pedro Torales e para todos aqui, seus amigos também que estão assistindo? Fique à vontade, 3 minutinhos, Rodrigo. Tem um texto aqui muito bom em Provérbios, capítulo 29, e o verso 18, que diz assim, ó:
Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Tem também aqui, antes de eu ler o outro texto, esse aqui fala o seguinte, que se não haver profecia, o povo vai se corromper. E se nós compararmos esse texto com, por exemplo, aqui Lucas, capítulo 11, o verso 50 e 51, vem apresentando a linhagem aqui daqueles profetas que sofreram e que aqueles que os mataram, ou vai haver justiça, né? Quer ver, ó, por exemplo, ó, Lucas 11, verso 50, fala assim, ó, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Verso 51 de Lucas 11. Desde o sangue de Abel. Ora, está falando aqui do sangue dos profetas. E agora cita Abel como sendo o primeiro profeta. Até um certo tempo eu achava que o Enoque era o primeiro profeta, porque Enoque falava, viu das coisas do alto. Aliás, uma curiosidade, Ellen White vai falar que da mesma forma que foi com Elias, foi com Enoque. Deus mandou anjos e esses anjos foram como uma carruagem de fogo pegar Enoque para o céu, da mesma forma que foi com Elias. A diferença é que com Elias teve Eliseu como testemunha e com Enoque não teve testemunha. Então, o meu convite a você, para finalizar aqui a minha frase, é para você ler um livro de Ellen White. Leia sem compromisso. Leia aquilo que você se identifica, se é saúde, alimentação, família, educação, trabalho, profecia, igreja. Tem uma variedade imensa. Mas eu não consigo, não tem problema. Manda no chat aqui, fala com o Torales, ou fala comigo também. Eu tenho 2 grupos no WhatsApp que diariamente eu mando um capítulo do Espírito de Profecia. E esse ano eu já compartilhei 7 livros e já estou entrando quase no 8º livro, que vai ser A História de Minha Avó. É um livro maravilhoso. E o meu apelo a você, para finalizar essa live, que tem sido uma bênção maravilhosa, da mesma forma que Ellen se deixou ser usada por Deus, você também não gostaria de ser usado por Deus? Levando assim a palavra de Deus para os confins da terra? Pregando, porque a maior parte do tempo de Ellen White, ela passava pregando e evangelizando, falando da volta de Jesus. Ok, Rodrigo. Deus abençoe. E também quero deixar aqui palavrinhas, considerações finais. Querido irmão, João 14, 1 a 3 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Lá na casa do meu pai tem muitos lugares. E se assim não fosse, eu não vos teria dito. Mas eu vou preparar lugar. E assim que eu terminar, vou voltar para levar vocês aonde eu estou. Queridos, eu sei que nós vivemos aí num momento um pouco difícil. Sei que existe uma epidemia. Sei que existem tristezas, angústias, muitas pessoas enfermas. Mas eu quero dizer para você, em breve tudo vai terminar. Saiba que hoje nós temos a profeta de Deus, Ellen White, e temos a Bíblia para nos guiar até o reino de Deus. Mas Jesus fala: meus filhos, um dia tudo vai passar. Em breve eu vou voltar. E quando eu voltar, meus filhos, eu tenho uma nova casa para você. Eu tenho um lar eterno para você. Não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais angústia. Se hoje você sofre, você chora. Se hoje, quando você estiver defendendo a palavra, defendendo o livro de Ellen White, as pessoas tirem sarro, não se preocupe. Continue firme no teu propósito. Porque você e eu sabemos em quem nós temos crido. E quando nós olharmos para o céu, nós estenderemos nossas mãos e diremos: este é o nosso Deus, a quem nós esperávamos, e Ele nos salvará.
Queridos, gostaria você de fazer parte deste rebanho? Então, eu vou orar contigo nesse momento. E eu fortaleço mais uma vez a palavra do Rodrigo. Leia os livros de Ellen White. São livros para o povo de Deus. São livros que estão aí para nos ajudar a resistir à última prova que está diante dos nossos olhos. Feche seus olhos, eu quero orar contigo. Querido Deus que habita nos mais altos céus, obrigado, meu Deus, pela vida do teu servo Rodrigo, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter usado o teu servo para trazer uma mensagem de esperança para nós. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa inscrita nesse canal. Abençoa essas pessoas, porque aqui é uma família, Pai. Que o Senhor possa estar conosco. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado em nossos corações, Pai. Que todos nós possamos estar de pé diante do Filho do Homem, Pai, naquele glorioso dia, Senhor. Perdoa nossos pecados, fortalece a nossa fé e nos dê um bom final de sábado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Rodrigo, quero te agradecer muito, tá? Por você ter aceitado o convite, por você ter passado aí para nós esse conhecimento maravilhoso. Para mim foi uma bênção. Eu tenho certeza que para o pessoal do canal também foi uma bênção. Deus te usou, meu querido jovem. Continue firme nesse propósito. Não temas, porque eu estou contigo. Esta é a mensagem de Deus para mim e para você. Que Deus te abençoe, Rodrigo. Muito obrigado. E com certeza você é um amigo pessoal e um parceiro do canal. Já daqui uns dias vamos marcar outro. E uma hora vamos fazer no teu canal também, que eu quero fazer no teu canal também uma live. Fica à vontade para falar, que eu vou... Obrigado, meu irmão Torales, um irmão que conheço há pouco tempo, mas aprendi a amar com muito carinho. Ele e a família dele é um camarada show de bola, sensacional, preocupado com a salvação, que tem que ser assim, né? Se nós ainda assim formos tocar no assunto de Ellen White, nós vamos ver que ela era uma boa vizinha. As pessoas amavam estar perto dela. Então, nós temos que, nessa mesma linha, sermos espelhos de Jesus. Jesus é o nosso exemplo. E tem um livro de Ellen White que ela fala o seguinte, que quanto mais cristãos nós somos, mais bem educados seremos. Então, a Bíblia, ela vai deixar nós mais cultos, mais bem educados e, com certeza, mais preocupados com a volta de Jesus. Compartilhe essa live se você gostou. Siga o meu irmão Torales nas redes sociais, no YouTube dele. Participe também publicando no seu Facebook essa live. E com certeza, vamos falar mais da volta de Jesus, porque esse mundo aqui para mim já deu. Eu não vejo a hora de aqui Jesus voltar para dar um ponto final no pecado que tanto assola esse mundo. Obrigado a todos. Deus abençoe. Muito bem, Rodrigo. Deus te abençoe, capitão. Fique com Deus. Deus abençoe cada um de vocês aí que assistiram a live. O meu desejo é para você que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês. E até a próxima live, que será terça-feira. Estaremos aqui com o pastor presidente do Oriente Boliviano da Igreja Adventista, o pastor Benjamin Belmonte. Terça-feira, 8 horas da noite, a princípio ele estará conosco aqui. E aí eu vou compartilhar com vocês que ele vai falar sobre família, ok? Deus abençoe, um grande abraço.